Lucas capítulo 15, penso ser a parábola mais conhecida de todas que Jesus proferiu. Eu vou ler do versículo 11 ao versículo 24. Parábola do filho pródigo. Versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus irmãos, por certo já ouviram muitas meditações, mensagens com base nesta passagem. Jesus falou a respeito do procedimento daquele filho mais novo que pediu a parte dele. Depois saiu e foi viver a sua vida de maneira tão infeliz. Os irmãos que conhecem bem já estão familiarizados com esta passagem. Eu quero, nesta noite, usar como tema os trabalhadores de meu pai e eu. Esse é o tema, com base nesta palavra do versículo 17. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Os trabalhadores de meu pai e eu. Vamos tentar entender alguma coisa desta passagem. Aqui fala a respeito de um homem
que tinha 2 filhos. Então, a primeira coisa, quem é esse pai? Quem é esse pai? Nós devemos entender que o Senhor Jesus Cristo estava usando a figura daquele pai como uma representação de Deus. Tá certo? Aquele pai estava representando Deus. E eu fico pensando um pouquinho nesse Deus, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, na sua riqueza. A Bíblia nos diz, na palavra do profeta Ageu, que do Senhor é a prata e o ouro. Então, tudo que há neste planeta e no universo, tudo pertence a Deus. Só para a gente relembrar, né, da sua grandeza, do seu poder. Ele que criou. É um Deus compreensivo, é um Deus paciente, é um Deus amoroso. E a gente poderia ficar aqui muito tempo falando a respeito desse Deus e dos seus atributos. E o pai da parábola estava representando este Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, deste Deus. Não é interessante, meus irmãos, a gente sempre relembrar quem é esse Deus tão falado? As pessoas, durante o dia, usam o nome de Deus quantas vezes? Nas músicas, nos hinos, nas conversas. Estamos sempre falando desse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, o pai era uma figura representativa de Deus. Agora, quem são os filhos? Fala que ele tinha 2 filhos, nos diz o texto sagrado. Meus irmãos, pensemos nesses 2 filhos como figura representativa dos filhos de Deus. Eu não quero entrar em pormenores aqui, mas vamos sintetizar, resumir, dizendo que aqueles 2 filhos representavam os filhos de Deus. Agora, é importante a gente salientar sobre esta filiação de Deus. A Bíblia diz assim: todos quantos receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A Bíblia ainda diz que Deus enviou o seu Filho, Jesus, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Estão vendo que eu estou frisando isto? Aqueles 2 eram uma figura representativa dos filhos de Deus. A Bíblia ainda diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Estou insistindo nisto. Ainda a palavra de Deus diz: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E eu gosto muito da expressão na primeira carta de João.
Diz assim: aquele que tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aqueles dois estavam representando filhos do Deus Altíssimo. Esta humanidade, representando todos nós. Já sabemos quem era o Pai nesta parábola aqui. Ele representa a pessoa do Deus eterno. Já sabemos alguma coisa dos filhos. Eles representam os filhos de Deus. Agora, meus prezados, quem são os trabalhadores do Pai? Estão acompanhando. Já sei quem é o pai da parábola, já sei quem são os filhos. Agora, menciona aqui os trabalhadores do Pai. Os trabalhadores de Deus. Se o Pai aqui é Deus, aqueles que trabalham para o Senhor nosso Deus. Eu vou simplificar dizendo: os anjos são trabalhadores de Deus. A Bíblia fala muito do exército de Deus. Na carta aos Hebreus, nós encontramos que os espíritos dos anjos, eles são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então os anjos trabalham. Os anjos trabalham a nosso favor, a favor de cada um de nós. Nós não estamos vendo os anjos, mas eles são trabalhadores de Deus. Uma outra classe de trabalhadores são os cristãos que querem fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos vários nomes na Bíblia sendo apresentados como servos de Deus, trabalhadores de Deus. É importante a gente pensar nisto, meus prezados irmãos. Mas uma terceira classe, que é agora a que está no texto. Primeiro eu falei dos anjos, que trabalham para Deus. Falei dos crentes, dos cristãos, que também são servos de Deus, trabalham para Deus. Mas eu quero agora gastar um tempinho maior com respeito a esses que a Bíblia está dizendo nesta parábola. Os trabalhadores do meu Pai. Os trabalhadores do meu Pai. O pai tinha 2 filhos. Agora, trabalhadores tinha muitos, eu não sei quantos. Aqui está no plural. Os trabalhadores do meu pai, os empregados da fazenda, os servos daquele pai que, a princípio, perdeu um filho. O filho foi viver a sua vida errada. Então, os trabalhadores. Ora, se nós estamos colocando desta forma que este Pai representa Deus, então nós podemos dizer que Deus tem neste mundo trabalhadores dele, que não são filhos, não são salvos, não irão para o céu. Só vai para o céu através de Jesus Cristo. Não vai para o céu porque é um trabalhador de Deus. Entendamos bem isso, meus prezados irmãos. Quando eu começo a pensar nisto aqui, pessoas comuns, não salvas, usadas por Deus. Eu creio que os irmãos estão entendendo e espero que estejam concordando. Quantos reis que, eu imagino, estão no inferno hoje,
porque não tiveram a experiência de conversão, mas foram trabalhadores de Deus. Foram trabalhadores. A Bíblia fala do rei Ciro, da Pérsia. E é impressionante quando nós lemos na palavra de Deus, Deus dizendo a ele, ainda que não me conheces. Deus dizendo ao Ciro, você não me conhece. Agora, colocando no nosso contexto aqui, é como se Deus estivesse dizendo, Ciro, você não me conhece, mas você trabalha para mim. Era mais ou menos isto. Você é rei da Pérsia. E você, vamos usar uma palavra muito comum, você é meu funcionário. Eu sou seu patrão. E não tinha nada a ver com salvação. Meus irmãos, quantos governantes são trabalhadores de Deus? Quantos políticos são trabalhadores de Deus? Repito, não tem nada a ver com salvação. Nada a ver com salvação. A gente olha aí os senadores, os deputados e tantos outros que estão na liderança do país. Não têm conhecimento das Escrituras, mas estão elaborando leis, estão sob a supervisão de Deus e direção do Senhor, estão providenciando para que o povo não sofra mais do que já sofre. Então são trabalhadores de Deus, meus irmãos. Eu fico impressionado com isto. Cientistas, quantos nessa pandemia aí, quando surgiu a vacina, que bênção, que bênção. Nunca inventaram uma vacina com tanta rapidez. Trabalhadores de Deus que estavam lá nos laboratórios. Trabalhadores de Deus. Os trabalhadores do meu Pai. Olha que coisa interessante. Quantos agricultores, pecuaristas são trabalhadores de Deus? Vai no supermercado lá, tem alimento com fartura. Trabalhadores de Deus, Deus providenciando, profissionais diversos, médicos, engenheiros, advogados, professores, trabalhadores de Deus, empresários, admitindo tanta gente nas suas empresas aí, são trabalhadores de Deus, comerciantes, transportadores, caminhoneiros, trabalhadores de Deus. Não é interessante a gente pensar nisso? Quantos trabalhadores, policiais, autoridades, trabalhadores de Deus. A palavra de Deus nos fala na carta aos Romanos sobre esses trabalhadores de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Então essas autoridades são trabalhadores de Deus. Ainda diz mais, a autoridade é ministro de Deus. Não está falando nada de salvação. Mas eles são ministros de Deus. Eu me encanto com esta parte aqui da parábola. E meus prezados irmãos e amigos, nós temos ainda, primeiro nós vimos sobre o pai, nós vimos sobre os filhos, nós vimos sobre os trabalhadores do pai. Agora, volte aí a sua atenção para o verso 17. Aquele rapaz lá. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Tem alguma coisa errada. Os trabalhadores do pai, os empregados do pai, têm fartura. O filho passando fome. Não está batendo. Os trabalhadores neste mundo estão numa posição melhor do que muitos filhos.
Será que os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio e vendo que tem sentido? Irmãos, tem gente que não tem relacionamento nenhum com Deus, não tem compromisso nenhum com Deus. Mas são bênçãos aqui neste mundo. São bênçãos. Eu já citei várias classes aqui. São bênçãos. Morrendo sem Cristo, vão sofrer eternamente. Mas aqui, enquanto estiveram aqui, foram bênçãos. Foram bênçãos. Eu tive muitos patrões, não tinha Jesus no coração, mas eles me ajudaram muito. Foram pessoas boas, sérias, sensatas. Tive muitos amigos, tive muitos professores que não se comprometiam com Deus, mas eram trabalhadores de Deus. Trabalhadores de Deus. Eu recebi muitos benefícios deles, trabalhadores de Deus. Meus prezados irmãos, eu fico pensando nesta hora em que o filho da parábola aqui, diz aí o versículo 16, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, olha a grande bênção, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. O momento de reflexão dele, o momento em que ele caiu em si, estava lá junto com os porcos. Olha o ambiente. Foi quando ele caiu em si e reconheceu: espera aí, empregados do meu pai têm fartura. Eu aqui estou querendo comer comida de porco e eles não me dão. Não me dão. Estão vendo? Quando ele cai em si e reconhece esta anormalidade, a coisa começa a mudar. Começa a mudar. Meus prezados, aquele moço, ele teve a sua reflexão lá junto dos porcos. Outros têm a sua reflexão num leito de enfermidade. Há pouco estava havendo oração aqui por enfermos. Outros precisam cair numa cama para ter este momento de cair em si próprios e reconhecer: eu estou fora do plano de Deus. Outros têm esse momento de reflexão numa crise financeira. Quantos? Outros têm este momento de cair em si quando o casamento está se desmoronando. Parece que precisa de uma tragédia na família para cair em si e reconhecer. Meus caros irmãos e amigos, aquele moço estava dizendo: eu sou filho e estou numa posição inferior à posição dos trabalhadores do meu pai. Os irmãos já pensaram nisso alguma vez? A palavra de Deus lá no Salmo 73, o salmista chegou a dizer: eu invejava os arrogantes. Porque tem trabalhadores do Pai que são arrogantes. São arrogantes. São grandes pecadores. Mas são usados pelo Pai. São usados. E quantos crentes olham para a sua direita, para a sua esquerda e começam a ver pessoas que não têm compromisso cristão e parece que estão só progredindo.
tem mais saúde do que o vizinho lá que é crente, tem mais dinheiro para ir no supermercado do que aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo. Enquanto a gente vai com a cestinha no braço, ele vai com o carrinho, o maior carrinho que o supermercado tem. Parece que são mais abençoados em muitas situações do que aqueles que são de Deus, do que aqueles que são filhos de Deus. Ele disse, eu aqui morro de fome. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Morro de fome. E se ele tivesse continuado lá, ele teria morrido mesmo. Aqui estava começando a crise. Mas, prezados irmãos e amigos, eu vou dizer uma coisa aqui que eu espero não ser mal interpretado. Aqui neste mundo, muitos trabalhadores do Pai parece que estão mais perto do Pai do que muitos filhos. Muitos trabalhadores do Pai são tão abençoados, são instrumentos tão vivos nas mãos do Pai. Parece que a gente não vê isso com frequência no arraial de Deus, entre os filhos de Deus. Como esposo, como esposa, como filhos, como profissionais. Parece que a gente não vê isso com frequência. Os trabalhadores do Pai. Há filhos que sofrem. Filhos de Deus, que sofrem por provação. Nós sabemos que na Bíblia há vários exemplos. Por provação. Ou por acontecimentos naturais. Quantos cristãos sofreram aí na pandemia? Sofreram. Não porque era cristão que estava imune. De jeito nenhum. Quantos sofreram? Mas, meus irmãos, por outro lado, quantos filhos sofrem devido a pecado de desobediência? É outra coisa diferente. Sofrer com as coisas naturais que todos estão sujeitos é algo. Agora, sofrer por causa de pecado na vida, por causa de desobediência, aí é diferente. Aí é algo muito, muito sério. O que aquele filho fez? O que ele fez? Ele disse aí no versículo 18 e 19: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Levantando-se foi para o seu pai. Meus prezados irmãos, o que houve no coração daquele moço? Arrependimento. Arrependimento sincero. Ele reconheceu a sua miséria e se arrependeu. E a prova do arrependimento foi a saída daquele lugar e o seu reencontro com o Pai. E nós? Qual é a necessidade maior de cada um de nós? Eu gosto muito de pensar em João Batista. A Bíblia diz que João Batista começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí depois vem o registro
de como Jesus começou o seu ministério, pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É arrependimento, arrependimento, arrependimento. Todos nós sempre temos do que nos arrepender. Todos, sem exceção. Quantos pecados, quantas coisas erradas passam pela nossa mente. Podemos, muitas vezes, não concretizar estas coisas, mas aqui já pecamos. No coração já pecamos. Quantas palavras impróprias, quantas reações carnais, pecaminosas. Arrependimento. Assim como houve arrependimento naquele coração, é necessário que haja no nosso coração. Nós sabemos quem é o pai da parábola aqui, nós sabemos quem são os filhos da parábola, nós sabemos quem são os trabalhadores do pai. Os irmãos, se quiserem, a partir de hoje, começar a observar os trabalhadores do pai, pessoas que não são maléficas, pessoas benéficas, na vizinhança, nos nossos relacionamentos, pessoas que não são cristãs, mas que nos trazem grandes benefícios. Tomem essas pessoas como trabalhadores do Pai. Trabalhadores do Pai Celestial. Meus irmãos, quando aquele moço disse: eu aqui morro de fome, eu aqui morro de fome, nós podemos dizer que o coração dele estava mal intencionado quando ele pediu ao pai a parte que lhe cabia. Ele já tinha má intenção. Nós sabemos que havia naquele coração ingratidão para com o pai. Ele tinha tudo em casa. Tinha tudo. Foi ingrato para com o seu pai. Nós sabemos que houve um egocentrismo muito grande. Ele pensou nele. Ele não pensou no pai, não pensou no irmão, não pensou em seu lar. Ele pensou nele. Vou sair daqui. Vou viver a minha vida do jeito que eu quiser viver. E, meus prezados irmãos, ele fez mau uso daquele valor que, por certo, foi tão grande, daquela sua herança. Ele fez mau uso, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, quantos pecados aquele moço cometeu, mas, devido ao seu arrependimento, ele foi perdoado pelo Pai. Foi recebido nos braços do Pai. O Pai o aceitou de novo. Meus prezados irmãos, é isto que Deus faz com cada um de nós, através de Jesus Cristo. Esse que contou essa parábola. O Senhor Jesus, nosso Redentor. Apelemos para Ele com um coração sincero e procuremos glorificar a Deus, porque Ele cuida dos seus trabalhadores, mas Ele quer cuidar muito mais de nós, filhos. Falemos com Deus, conversemos com Deus a este respeito. Vamos dizer a Ele: tu cuidas dos teus trabalhadores. Eu tenho certeza que tu desejas cuidar mais ainda de mim, que sou filho através de Jesus Cristo. Amém.